Uma das maiores discussões que existe entre os investidores iniciantes é qual tipo de ação que deve ser priorizada em uma estratégia de investimentos de longo prazo, as ações de crescimento ou as ações de dividendos. Senta aí na sua cadeira, se acomoda direitinho, porque nesse vídeo aqui eu vou te dar a resposta definitiva para essa pergunta. Só que antes disso, eu acho que é importante a gente definir alguns conceitos aqui para facilitar o seu entendimento, começando pelos próprios conceitos de empresa de crescimento e empresa de dividendos. Como que a gente faz essa distinção? Bem simples aqui. Pelo lucro que é distribuído aos acionistas, que é o próprio dividendo. Uma empresa de crescimento vai ser aquela que retém a maior parte desse lucro dentro de si para teoricamente reinvestir em crescimento e que distribui apenas uma pequena parcela do seu lucro na forma de dividendos. Já uma empresa de dividendos vai ser o exato oposto, vai ser aquela empresa que distribui a maior parte desse lucro na forma de dividendos e retém apenas uma pequena parte dentro de si para reinvestir em crescimento. A forma matemática que nós temos para estabelecer essas classificações é através do indicador payout, que é calculado pela divisão entre o total de dinheiro que a empresa distribuiu na forma de dividendos e o seu lucro líquido, obviamente dentro de um mesmo período. O payout mostra pra gente a porcentagem do lucro da empresa que ela distribuiu na forma de dividendos. Um exemplo aí para facilitar a sua vida. Vamos supor que um determinado pet shop dá um lucro total no ano de 2020 de 100 milhões de reais. E ele decide distribuir 50 milhões para os seus acionistas na forma de dividendos. O payout aqui vai ser calculado por essa divisão, dá um resultado de 50%, o que nos mostra que o pet shop distribuiu 50% do seu lucro na forma de dividendos para os seus acionistas. A lógica aqui é bem simples, se o payout da empresa for alto, ela pode ser classificada como uma empresa de dividendos, e do contrário, se esse payout for baixo, na teoria a gente já vai entender o porquê ela pode ser classificada como uma empresa de crescimento. Existem só dois pequenos adendos aqui. O primeiro deles é que não existe um consenso para os valores do payout. A gente precisa enxergar essa classificação como uma escala. Se a gente pega uma empresa que tem um payout de 90% e compara ela com uma outra empresa que tem um payout de 60%, a gente tem que entender que essa que tem um payout maior tem um perfil mais forte de dividendos do que essa que tem um payout menor. Mas ambas aqui estão adotando um perfil de dividendos, porque estão distribuindo a maior parte do seu lucro na forma de dividendos e retendo a menor parte para reinvestir em crescimento. A diferença é que uma tem um perfil mais forte do que a outra. Acaba sendo um pouco nebuloso mesmo classificar as empresas dessa forma. Por exemplo, como que você classificaria uma empresa com um payout de 50%, exatamente na metade? Ela é uma empresa de dividendos porque distribui 50% do seu lucro ou de crescimento porque retém 50% do seu lucro? Fica um pouco nebuloso fazer essa classificação. Mas não tem muito problema aqui. Como eu te falei, se a gente enxergar essa classificação como uma escala, dá para usar tranquilamente. E já o segundo adendo que a gente tem que comentar aqui é sobre as empresas de crescimento, porque eu te falei há alguns minutos que na teoria, se o payout da empresa for baixo, ela pode ser classificada como uma empresa de crescimento, porque que teoricamente a gente pode afirmar isso, mas nem sempre vai ser uma realidade. Esse é o segundo adendo. É o seguinte, se você identifica um payout baixo em uma determinada empresa, isso daqui vai ser um indício para você de que essa empresa é uma empresa de crescimento. Vai ser um indício de que ela adota esse perfil de crescimento, já que ela está retendo a maior parte do seu lucro dentro de si. Mas presta atenção, isso não é, sob hipótese alguma, uma garantia de que essa empresa de fato está crescendo ou que vai conseguir crescer. A retenção dos lucros para reinvestimento em crescimento é uma grande incerteza dentro da estrutura corporativa de uma empresa, porque esses novos investimentos podem dar certo ou não. Não é porque a empresa está retendo dinheiro dentro de si e reinvestindo em projetos de crescimento que esses projetos necessariamente vão dar certo. A empresa pode investir de forma inadequada e acabar perdendo dinheiro. E pode ser que a empresa nem esteja de fato reinvestindo em crescimento. Pode ser que esse dinheiro retido esteja simplesmente sendo acumulado dentro do seu caixa. E aí, nesses casos, você precisa se aprofundar um pouquinho mais no estudo da empresa para entender o que de fato está acontecendo. Se você identificou um payout baixo, significa que ela está retendo a maior parte do seu lucro dentro de si. Para onde que está indo esse dinheiro? O que a empresa está fazendo com esse dinheiro? Ela está reinvestindo em algum projeto de crescimento ou esse dinheiro está só sendo acumulado dentro do seu caixa? E se estiver sendo reinvestido, esses projetos de crescimento estão dando certo ou não? A empresa está crescendo ou não? É mais ou menos essa a lógica. Você precisa ir um pouquinho mais embaixo nos estudos para entender uma empresa de crescimento. Mas fica tranquilo que eu vou te passar aqui um passo a passo de classificação das ações. Para você descobrir se uma ação é de crescimento ou de dividendos, você vai fazer exatamente o seguinte. O primeiro passo é olhar para o payout. Você pode calcular na mão ou utilizar alguns desses sites de indicadores fundamentalistas, como o Status Invest.
Se o payout for alto, essa é uma empresa de dividendos. Ela está distribuindo a maior parte do seu lucro na forma de dividendos e retendo pouco dentro de si. Simples assim. Normalmente essas são as empresas já líderes de mercado, com muito tempo de atuação e que não tem muito mais para onde crescer, então preferem gerar valor para os seus acionistas através da distribuição de dividendos. Agora, se o payout for baixo, você tem um indício, não uma confirmação, de que a empresa é de crescimento. E é aí que vem o segundo passo. Você precisa analisar se a empresa de fato está conseguindo crescer ou não. Você pode olhar, por exemplo, para o crescimento da receita e do lucro da empresa nos últimos 5 ou 10 anos. Se ela não estiver crescendo, você precisa acender um alerta aí na sua cabeça e estudar. Tem que descobrir o porquê a empresa está retendo os lucros e não está crescendo, por que ela está só acumulando caixa ou por que esses investimentos não estão dando retorno. Alguma coisa, não necessariamente algo ruim, mas incomum, está acontecendo dentro da empresa. Beleza? Esses aqui são os principais conceitos que a gente precisa estabelecer para entrar no foco principal do nosso vídeo, que é qual o melhor tipo de ação para você investir com foco no longo prazo, as ações de crescimento ou as ações de dividendos. A gente já vai responder essa pergunta. Eu só queria te pedir aqui bem rapidinho, é claro, para você dar uma fortalecida no meu trabalho. Se você está gostando do vídeo até aqui, fortalecer aí embaixo com o seu like e com a sua inscrição no botão vermelho. É algo bem simples para você, que não vai te tomar mais do que 10 segundos, mas é muito significativo para mim. E se você for inscrito aqui no canal, você passa a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos, fechado? Vamos nessa então. Qual o tipo de ação que você deve priorizar na sua carteira? As ações de crescimento ou as ações de dividendos? Existe um estudo do Eugene Fama, que é um economista bem famoso lá nos Estados Unidos, chamado Value versus Growth, The International Evidence, que quando a gente traduz, fica algo como valor versus crescimento, a evidência internacional. O que ele chama de valor aqui não é exatamente dividendo, é uma outra definição, mas empresas de valor costumam ser também empresas de dividendos. Então a gente consegue fazer esse paralelo através do estudo. É o seguinte, nesse paper, o Eugene Fama simulou o investimento de $1 entre o período de 1928 e 2004 em 4 classes de ações diferentes: as empresas grandes de dividendos, as empresas pequenas de dividendos, as empresas grandes de crescimento e as empresas pequenas de crescimento. Ele adiciona aqui nessa análise o fator tamanho das empresas porque muitas pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é. Não é toda empresa de dividendos que vai ser grande e também não é toda empresa de crescimento que vai ser pequena. A gente pode ter o oposto do senso comum, que seriam as empresas pequenas que, na teoria, precisam reter lucro dentro de si para reinvestir em crescimento e poder crescer, mas que na realidade estão distribuindo muitos dividendos, e o oposto também. Nós podemos ter empresas grandes que na teoria já não tem muito mais para onde crescer, então deveriam estar distribuindo muitos dividendos, mas continuam retendo lucros dentro de si para reinvestir em crescimento. Então a gente pode ter os 4 tipos de ações: empresas grandes de dividendos, empresas grandes de crescimento, empresas pequenas de dividendos e empresas pequenas de dividendos. A empresa ser de crescimento ou de dividendos não limita ela quanto ao seu tamanho. Não é porque uma empresa é de crescimento que ela necessariamente vai ser pequena, e não é porque uma empresa é de dividendos que ela necessariamente vai ser grande. Obviamente existe uma certa correlação, mas não é uma regra absoluta. Nós podemos ter os 4 tipos de empresas. Mas o Eugene Fama, então, ele faz isso. Ele adiciona o fator tamanho para essa classificação de crescimento e dividendos e compara o retorno histórico de $1 investido em cada uma dessas 4 classes de ações. O meu editor vai jogar na tela aí agora o resultado desse estudo do Eugene Fama para a gente dar uma analisada no que aconteceu. Aliás, editor, segura aí rapidinho. Eu quero que você comente, você que está assistindo esse vídeo, aqui nos comentários. Comentar nos comentários é meio redundante, né? Mas deixa um comentário aqui com a sua opinião, com o seu chute. O que você acha que aconteceu? Qual das 4 classes você acha que foi vitoriosa, que performou melhor nesse período analisado pelo Eugene Fama? Dá um pause aí no vídeo, deixa aqui a sua opinião, o seu chute nos comentários e aí você pode voltar. Voltou? Deixou seu comentário? Então beleza. Editor, joga na tela aí agora o resultado do estudo. Esse gráfico mostra pra gente 4 linhas coloridas, justamente o resultado das 4 classes de ativos. Se a gente olhar aqui para baixo, na linha vermelha, nós temos as empresas grandes de crescimento, com o pior retorno histórico. Esse daqui foi o grupo com a pior performance no período analisado pelo Eugene Fama. Aqui acima da linha vermelha, nós temos a linha amarela, que são das empresas pequenas de crescimento, o segundo pior grupo. Na linha azul, nós temos as empresas grandes de dividendos e, curiosamente, o grupo vencedor no estudo do Eugene Fama foram as empresas pequenas de dividendos. A diferença entre os 4 grupos aqui é gritante. Se você tivesse investido no início do estudo do Eugene Fama $1 em cada uma dessas 4 classes de ações, em empresas grandes de crescimento você teria transformado esse $1 em $859. Nas empresas pequenas de crescimento, seu dólar teria se transformado em 1.173.
nas empresas grandes de dividendos em 5.642 e no melhor grupo nas empresas pequenas de dividendos em impressionantes 43.600 dólares. A diferença é grotesca. Se você tivesse investido apenas em empresas grandes de crescimento, o seu dólar teria se transformado em 859, e se você tivesse investido apenas em empresas pequenas de dividendos, o melhor grupo, em 43.600 dólares. Mas calma! Se você acha que esse vídeo vai acabar por aqui, porque eu já te mostrei qual é o melhor tipo de empresa para investir, você está redondamente enganado. Esse vídeo, depois de muita enrolação, vai começar agora. Essa é a parte mais importante desse vídeo. Esse estudo da Eugenie Fama que mostra pra gente que, historicamente, as empresas de dividendos, sejam elas grandes ou pequenas, tiveram uma performance melhor do que as empresas de crescimento, também sejam elas grandes ou pequenas, não significa que você deve investir apenas em empresas de dividendos. Não significa, sob hipótese alguma, que você deve priorizar empresas de dividendos na sua carteira. E eu vou te explicar aqui agora o porquê. Além, é claro, do óbvio da gente estar fazendo uma análise do passado, de resultados passados que não necessariamente vão se repetir no futuro, esses resultados aqui são apenas uma média. Todos esses retornos calculados das 4 classes de ações que a gente viu são apenas uma média. O que o Eugenie Fama fez para chegar nesse resultado do estudo? Ele pegou todas as empresas do mercado americano, dividiu elas dentro desses 4 grupos e calculou a média de retorno de cada um deles. Em média, como a gente viu, as empresas de dividendos performaram melhor do que as empresas de crescimento. As empresas pequenas de dividendos em primeiro lugar e as empresas grandes de dividendos em segundo lugar. Na média aqui, os 2 primeiros grupos eram de dividendos e os 2 grupos ali com as piores performances eram as empresas de crescimento. Então, na média do estudo do Eugenie Fama, dividendo superou o crescimento. Mas presta atenção, isso não significa que toda empresa de crescimento vai ser ruim ou vai ser pior do que uma empresa de dividendos. Justamente porque o resultado é só uma média. E, inclusive, quando nós analisamos individualmente as ações, o resultado que a gente tem é o exato oposto. As ações com os melhores retornos da história, pelo menos das últimas décadas, são ações de crescimento. Nos últimos 30 anos, só para você ter uma noção, as 2 melhores ações com os melhores retornos históricos foram Amazon e Monster, 2 empresas de crescimento. Você pode ter a certeza, eu aposto o que você quiser com você, que dentro desses 4 grupos, dentro de cada um desses 4 grupos do Eugenie Fama, existiram boas ações com boas performances históricas. E a verdade é que não há como a gente definir qual o melhor tipo de ação para investir no longo prazo. Não tem como a gente bater o martelo que empresa de crescimento é melhor do que empresa de dividendo ou vice-versa. E por que isso? Porque não são esses fatores que geram valor para o acionista. Presta atenção, porque essa daqui é a grande virada de chave desse vídeo. O que eu vou te dizer aqui agora pode ser um pouco difícil de ser digerido, mas o fato da empresa ser de crescimento ou de dividendos deveria ser um fator irrelevante para você. Não é isso que importa no longo prazo. O que importa no longo prazo é o lucro da empresa. O crescimento e o dividendo são apenas as formas que esse lucro tem para se manifestar e gerar valor para você como acionista. Mas o que está gerando valor de fato é o lucro da empresa e não o dividendo ou o crescimento. Sem lucro, uma empresa não sustenta o pagamento de dividendos e sem crescer a sua receita e os seus lucros com o passar do tempo, nenhuma ação se valoriza no mercado. Tanto o ganho através dos dividendos quanto através da valorização das ações e do crescimento da empresa estão atrelados ao lucro. Afinal, o retorno no mercado acionário é uma variável composta por esses 2 fatores, os dividendos distribuídos e a valorização das ações, que é uma consequência do crescimento da empresa. Dá para você ganhar dinheiro das 2 formas, e é por isso que não dá para dizer que um é superior à outra. E estatisticamente, nós temos que, como uma média, os dividendos vencem o crescimento, mas individualmente o resultado é o contrário. E eu acho que é importante frisar aqui também que essas classificações são mutáveis. É um ponto que definitivamente precisa ser considerado nessa análise. O Peter Lynch, que é um dos maiores investidores da história, ele falava que o futuro de uma empresa de crescimento é normalmente se tornar uma empresa de dividendos. A empresa normalmente nasce, começa a crescer e em algum momento ela atinge um estágio de maturidade que não é mais tão fácil crescer ou não faz mais sentido. E nesse momento ela passa a distribuir seus dividendos. Da mesma forma, uma empresa que distribui muitos dividendos hoje pode daqui a alguns anos encontrar uma oportunidade de ouro de expansão em um determinado mercado e mudar a sua política de dividendos. Ela pode começar a reter mais os lucros, distribuir menos dividendos e voltar a crescer. Essas classificações, além de funcionarem como uma escala, conforme a gente viu quando a gente falou do payout, elas também podem mudar em um piscar de olhos. E é por isso que não faz muito sentido você priorizar um dos 2 tipos, investir só em empresa de crescimento ou só em empresa de dividendos. Foi justamente isso que eu quis expressar no título desse vídeo. Como que você faz para ter
ter o melhor dos dois mundos? É simples, você diversifica, você investe nos dois. Você compra tanto ações de crescimento quanto ações de dividendos. Investe um pouquinho em cada uma. É assim que você consegue ter o melhor dos dois mundos. Você não precisa escolher um mundo só para estar, você pode estar nos dois. Porque quando a gente fala de empresas de crescimento, nós normalmente estamos falando de negócios mais incertos, com mais risco, mas também com maior potencial teórico de retorno. Normalmente elas são empresas ainda não consolidadas e que estão em busca de conquistar a sua participação em um determinado mercado. Se esse crescimento de fato vier, a valorização que você vai ter com essas ações vai ser bem expressiva, provavelmente bem maior do que qualquer coisa que você conseguiria com empresas de dividendos. Mas do contrário, se ele não vier, provavelmente as ações vão sofrer e se desvalorizar. Já as ações de dividendos são normalmente negócios com um menor potencial teórico de retorno, mas também com uma menor incerteza, com menos risco. Elas normalmente são empresas já consolidadas em seus setores que estão buscando mais manter a participação que construíram em um determinado mercado do que conquistar mais, como seria o caso das empresas de crescimento. Então, se você diversifica nos dois tipos de ações, você consegue ter o melhor dos dois mundos. Você consegue o alto potencial de retorno das empresas de crescimento, mesmo que para isso você precise assumir um risco normalmente maior, e você também consegue a alta previsibilidade e a alta estabilidade das empresas de dividendos, com um risco menor. Esse que é o ponto, não é com o dividendo ou com o crescimento em si que você deve se preocupar na hora de investir em uma empresa, é com o lucro da empresa, porque o dividendo e o crescimento são só consequências desse lucro. Nós teremos boas empresas de dividendos, mas também boas empresas de crescimento, e você pode investir nos dois, justamente para ter o melhor desses dois mundos. Uma estratégia interessante para isso é você investir em empresas de dividendos através de ETFs genéricos de mercado que pegam centenas de empresas de dividendos, porque como a gente viu, como uma média, esse grupo de empresa performou melhor do que as empresas de crescimento, e ao mesmo tempo, para diversificar, você faz uma seleção de poucas e boas empresas de crescimento, já que individualmente a gente viu que elas podem ter retornos excepcionais. Você mescla aqui uma estratégia passiva de investimento em ETFs de empresas de dividendos com uma estratégia de stock picking, que a gente chama em crescimento, de seleção individual de empresas de crescimento. Essa é só uma ideia interessante que você pode seguir daqui pra frente, uma estratégia que eu acho viável. Mas o ponto aqui do vídeo, a conclusão do nosso vídeo, é que não existe um melhor tipo de ação. Não dá pra você definir que crescimento é melhor do que dividendos ou vice-versa. E o ideal é você diversificar nos dois tipos para você conseguir ter o melhor dos dois mundos. Fechado? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal aqui no botão vermelho, porque você fortalece demais o meu trabalho aqui no YouTube e você também passa a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo do meu Instagram, para você começar a me seguir por lá, e o do Diário do Milhão, que é a minha escola de investimentos de longo prazo, que funciona mais ou menos como uma Netflix, com aulas ao vivo toda semana e cursos sendo disponibilizados frequentemente. Você tem 7 dias grátis para testar aqui embaixo, e a assinatura depois desses 7 dias custa só R$ 9,90 por mês. Eu vou estar colocando aqui na tela também uma recomendação de vídeo para você assistir na sequência, já que você gosta de bolsa de valores, gosta de ações, um vídeo muito legal que eu já trouxe pro canal sobre ações. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.